Já de volta com o nosso programa e olha só, vamos falar de um assunto muito importante agora para você, viu? Os direitos da pessoa idosa. Na legislação brasileira é considerada idosa a pessoa que tenha 60 anos ou mais, né? E o envelhecimento da população, gente, é algo cada vez mais presente na nossa sociedade, viu? E isso gera aí uma série de alterações na organização da dinâmica, tanto pessoal quanto familiar, social, profissional também, claro, né? Fazendo necessária, então, a readaptação de políticas ligadas à saúde, à segurança, questões sociais, ambiente laboral, entre tantas outras, viu? Agora, mais do que em qualquer faixa etária, os direitos à saúde e à qualidade de vida dos idosos sofrem influência de inúmeros fatores, né? Não só físicos e os psicológicos, como também sociais e culturais. E no Brasil, gente, é a Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, que regula as principais prerrogativas dos integrantes da chamada terceira idade, né? Bem como dispõe também sobre quais são os deveres da sociedade, da família, do poder público, né? Para com estas pessoas. E é sobre estes direitos que eu converso agora aqui no nosso programa com o coordenador estadual de políticas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais para a pessoa idosa, o Rodrigo Marques da Costa. Rodrigo, bom dia. Muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia a todos, a você, Síria, a todos os seus telespectadores. Rodrigo, pois é, quando a gente fala de pessoa idosa, a gente está falando de uma quantidade grande de pessoas e Sim. que tende a aumentar nos próximos anos, né? Sim, os dados realmente são assustadores, né? A gente tem dito isso nos últimos tempos, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, né? Os números são cada vez maiores. Um exemplo disso, né, é que o IBGE projetava para 2020 uma população aproximada de 25 milhões de pessoas idosas e nós chegamos agora em 2018 na casa dos 32 milhões, ou seja, olha só, número alto. Um número muito alto e esse número ele não vai parar de crescer, né? As projeções já apontam que a população de 14 anos abaixo ela começa a reduzir, ou seja, aquela pirâmide etária que nós tínhamos na década de 60, 70, onde a base de crianças e adolescentes era maior e a de pessoas idosas era menor, essa base agora está invertendo, né? Totalmente. Então, esses números são assustadores para nós que estamos diretamente ligados à política pública, que nós vamos entender como lidar com essas mudanças demográficas e como as políticas públicas precisam ser renovadas, né? A sociedade também precisa estar muito ligada a essa questão. Até o estado de Minas Gerais, né? Nós hoje temos 16,4% da nossa população é de pessoas idosas. 16,4% aqui em Minas Gerais? Nós temos hoje 21 milhões, né, de pessoas no estado de Minas Gerais, segundo o IBGE. O número de pessoas idosas é em torno de 3,5 milhões de pessoas, né? Esse número é um número alto, muito alto. Como eu disse para você, 16,4%. E a projeção, né, que para os próximos 20 anos é que a gente seja 1/3 da população no estado de Minas Gerais de pessoas idosas. E aí é o grande agravo e que a gente está discutindo sobre a questão da implementação de políticas públicas consolidadas. É um desafio muito grande que não dá para esperar. Não, né? Não dá aumentar ainda mais esse número. É um estudo diário, eu imagino, o trabalho de vocês, né? E aí eu queria já conhecer, antes de falar que vocês estão programando, estudando um pouco hoje, o que hoje o Estado de Minas Gerais tem em termos de atividades, de serviços para essa boa parte da população. Legal. Então, frente a esses desafios, né, que nós temos com relação à questão populacional, o que o Estado tem pensado, né, a Coordenadoria, a Subsecretaria de Direitos Humanos, a SEDESE, tem pensado realmente no formato de capacitação, que hoje é uma forma como o Estado tem de fazer orientações para os municípios, para as populações, um modelo também de implementação de ideias sobre a questão de instituições de longa permanência, conhecidas o antigo asilo, né, que hoje tem uma nomenclatura diferenciada. Capacitação de servidores. Servidores, não, dos atores públicos, da sociedade civil de uma forma em geral. Por que isso? Né? Porque
essa questão do dado, como nós falamos, do crescimento, ela ainda não chegou para a sociedade, né? A sociedade ainda está, a gente ainda está engatinhando sobre as políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a gente pegar os países europeus, a Ásia de uma forma em geral, eles levaram um tempo muito maior para entender essa questão do envelhecimento. Ou seja, isso foi trabalhado nas escolas, isso foi trabalhado na sociedade, foi trabalhado com a política de uma forma em geral. Nós aqui no Brasil, infelizmente, estamos levando 3 décadas para lidar com essa questão do envelhecimento. Então, é tudo muito novo. Né? Igual eu disse para você agora há pouco sobre a questão do crescimento, não se esperava esse volume tão grande, né? Pela questão da qualidade de vida, obviamente, a questão da medicina, né? Os avanços que a medicina teve. A expectativa de vida a expectativa alta, aumentou, né? E as pessoas, elas vivem muito mais, vivem com qualidade de vida, mas a gente entende que é necessário que haja política. Então, o Estado tem essa função também de orientar os municípios, de estar próximo dos municípios, construindo políticas públicas, né? Junto com conselhos municipais, com o conselho estadual. Então, essa dinâmica de realmente dar orientação, capacitação, e é lógico, com o decorrer do processo, fazer também a atuação direta nas políticas públicas, né, como políticas públicas de esporte, de cultura, de lazer, o Estado também tem essa proposta, né, no decorrer dos próximos anos aí. Uhum. Bom, vamos por tópicos então, para você falar. A gente sempre destaca a importância do Estatuto do Idoso, para facilitar até o nosso raciocínio aqui, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco da saúde do idoso aqui em Minas Gerais, o que é prioridade, direitos, depois a gente vai para transporte. Legal. O próprio Estatuto, né, a Lei 10.741, ela propõe que o idoso tenha um atendimento preferencial, né, nos seus atendimentos. A gente sabe dos agravos, né, das dificuldades do atendimento. Houve uma nova mudança agora em 2017, por uma nova lei, para mudar a questão do estatuto, né, em relação às pessoas com mais de 80 anos, né, que está no artigo 3º, no parágrafo 2º, que determina ali sobre a prioridade do atendimento para essas pessoas com idade superior a 80 anos. Agora, isso tem um motivo, né, quando a gente fala da questão da saúde de uma forma em geral, isso tem um motivo porque os dados também são assustadores quando a gente pega os dados de 2018 e as projeções para 2040, o maior número populacional de crescimento em Minas Gerais, especificamente, é de pessoas com mais de 80 anos. Com mais de 80 anos. Com mais de 80 a população está vivendo mais. Ela vai viver muito mais. Então, assim, nós vamos sair de... Eu tenho um número aproximado. Nós vamos sair de 488 mil pessoas... em Minas Gerais, 488 mil pessoas para quase 1.500.000 pessoas só com 80 anos ou mais. Ou seja, são esse grupo populacional que vai depender dessa questão da saúde. E falando da questão de saúde, envolve aí outras ações, né? Eu falo de atendimento ali, de acolhimento institucional. Por que eu falo isso? Eu falo porque a questão da dependência, que é muito pouco vista pela política pública, ou seja, as pessoas elas vão envelhecer com qualidade de vida. Mas ainda assim, nós temos as questões do abandono, nós temos as questões dos rompimentos de vínculos familiares, nós temos uma série de questões que a política pública precisa pensar na área da saúde, pensando em centros-dia, né, que são alternativas diurnas, né, de atendimento. É bem amplo isso. É amplo. Mas é necessário se pensar, porque a gente identificou já, né, que a questão do atendimento, na verdade, do cuidado dessa pessoa idosa estava muito ligada à mulher, né, há uns anos atrás. A mulher entrou no mercado de trabalho, houve uma mudança estrutural na composição das famílias, nascendo menos crianças, obviamente isso também decorre, e essas pessoas no decorrer do processo de envelhecimento, ali 70, 80, 90 anos, é inevitável pensar que por mais que a gente garanta qualidade de vida no sentido de medicinas, né, de exercícios, enfim, essa coisa toda, esses espaços serão necessários. Né? Então, a saúde, de uma forma geral, ela vai começar a ter que pensar na reestruturação de centros de atendimento diurno, né? Para que essa pessoa idosa chegue à instituição, passe o dia, né? E no final do dia ela volte para casa para que não haja rompimento de vínculos. E a mesma coisa com as instituições de longa permanência, né? Porque isso ainda para nós, a sociedade de uma forma geral, nós entendemos a instituição de longa permanência, o antigo asilo, como um lugar de depósito de pessoas. Exatamente, né? E às vezes esquecer essa pessoa isso. lá, e não é isso. E isso precisa de mudar. Muito. Na verdade, isso é nosso. Nós precisamos mudar porque quando a gente vai para a literatura estrangeira, né, vai observar o que se acontece nos outros países, isso já avançou. Né? Essas instituições já são algo que compõem as políticas públicas nos municípios, nos estados. Por que isso? Porque identifica que
aquela situação de acolhimento, ela é necessária. Ela é extremamente importante, É fundamental. importante, mas o que a gente tem que garantir aqui no país, em Minas Gerais? Garantir que essas pessoas tenham esse acolhimento, um acolhimento saudável, um acolhimento justo, que a pessoa possa entrar, não ter as violações de direito, como a gente percebe o tempo todo. Inúmeros, a gente vê todos os dias. O tempo todo. É porque no Brasil também, só para colocar essa questão da saúde, só existe uma lei. Na verdade, é uma resolução. É a resolução 283 da Anvisa, que estabelece o atendimento ligado à questão de instituições de longa permanência. Só tem essa resolução e ela ainda é bem complexa e existe um outro decreto, a portaria, na verdade, 73, que estabelece também como que se funciona o funcionamento dessas instituições, ou como que se compõem essas instituições. Então, bem falho também isso, né? Muito falho. Infelizmente, a gente tem que colocar o dedo na ferida e perceber que é falho e que precisa de mudar. Então, ou seja, como a gente está falando desse crescimento e essa questão alarmante, é necessário que se pense nos próximos anos a modificação e a aplicação dessas leis para que a coisa funcione, inclusive o próprio Estatuto da Pessoa Idosa. Exatamente. Agora, Rodrigo, tem muitas questões, né, para a gente falar sobre esse tema. Transporte, educação, trabalho, violência contra o idoso, que é um assunto extremamente importante de falarmos. Eu quero convidar você, nosso tempo já está esgotando, infelizmente, porque é um assunto muito amplo, para que você possa voltar para a gente continuar a falar dessa questão dos direitos das pessoas idosas nos vários âmbitos da sociedade, né? Dos vários direitos e dos deveres também, deles no dia a dia. Claro. Pode ser? Sem dúvida, com certeza. Muito obrigada por ter vindo, então, hoje conversar conosco e um bom dia. Tá, para vocês também, muito bom dia. Bom, e você que tem alguma dúvida também, você pode mandar para a gente, viu? Pode mandar, pode interagir conosco por meio das nossas redes sociais, tem lá o nosso Instagram, pode mandar no nosso WhatsApp, que a gente está sempre divulgando grupo para você interagir, tá bom? Se a sua dúvida é sobre os seus direitos ou o direito da pessoa idosa, então manda aqui para o nosso programa. E agora nós vamos fazer uma pequena pausa, um rápido intervalo e eu volto daqui a pouco.